Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o nosso e o seu programa Mais Inclusão, que neste ano completa 3 anos da sua existência, contando histórias do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos e vida das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Eugênia Parruque na apresentação e Abdulrahman Ibrahim na edição. Votos de uma ótima escuta. Mais inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Amigo ouvinte, em 2023 decorreram no país as eleições municipais e pela primeira vez na história, a Demo Sofala concorreu para assentos na Assembleia Municipal da Beira. Nesta edição do seu programa Mais Inclusão, vamos acompanhar o debate sobre as eleições municipais do ano passado e o que pode melhorar para as eleições gerais. O debate foi conduzido pelo jornalista Rafael Bata. Mais inclusão. Sejam bem-vindos ao programa Mais Inclusão. Estão na vossa companhia Rafael Bata, que irá conduzir este debate. O mesmo, iremos avaliar o processo eleitoral para pessoas com deficiência. Falamos concretamente das eleições autárquicas 2023. Estamos neste debate com o Dr. Morense, doutora Lígia e também doutora Flora. Sejam bem-vindos. Doutor Morense, então cada panelista vai ter 5 minutos. Pelo convite, em nome do Observatório Moçambicano para as Pessoas com Deficiência. A nível do Observatório, eu iria fazer referência primeiro que nós estamos a desenvolver um projeto a nível da cidade de Pemba, em Cabo Delgado, relacionado com a inclusão, participação das pessoas com deficiência em pleitos eleitorais. Dizer que esta preparação também permitiu que nós tivéssemos o nosso espaço do processo. Como Observatório das Pessoas com Deficiência, já tínhamos tido contacto com a Comissão Nacional de Eleições para preparar este processo. Já tínhamos tido encontro com o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, o STAI, também para ver a questão de participação das pessoas com deficiência. Queria também dizer parabéns ao FAMOD, porque ao mais alto nível o FAMOD já tinha avançado também a sua comunicação com a Comissão Nacional de Eleições e pela primeira vez ouvimos o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições falar de eleições inclusivas, desde a produção dos materiais na África do Sul para o acesso das pessoas com deficiência. É verdade que pode não ter ido ao encontro das nossas expectativas, mas já foi um passo dado. A questão da acessibilidade, sabido que as eleições ocorrem na sua maioria em escolas, sem acessibilidade, e tomamos conhecimento e tivemos no terreno em Pemba que algumas escolas foram adaptadas em termos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. É verdade que estas eleições foram uma espécie de antecâmara para aquilo que vai acontecer em 2024. Precisamos trabalhar muito mais e, aliás, desde já temos que começar a preparar a nossa participação para eleições gerais, corrigindo aquilo que constatamos como erros neste processo das eleições municipais relativamente à participação das pessoas com deficiência e irmos avançando para eleições gerais em 2024. O primeiro aspecto que eu me refiro é exatamente a questão da acessibilidade. Aliás, nós temos que começar a participar do processo desde o processo de inscrição, aquilo que antecipa todo um processo, que é o registro das pessoas, para podermos também fazermos uma campanha junto das pessoas com deficiência para que participem do processo, principalmente em cumprimento ao princípio nada para nós sem nós, nada sobre nós sem nós. Nada melhor do que as pessoas com deficiência fazerem-se presente deste processo para poder tentar mudar o curso das coisas. E como sabemos, as eleições municipais são eleições localizadas, são eleições que dizem respeito a vários aspectos, desde a questão da mobilidade urbana para nós que estamos na cidade de Maputo, a questão do transporte, que é um calcanhar daqueles para todos nós, mas acreditamos nós que está aberto um espaço para que nós, pessoas com deficiência,
participemos deste processo. Às vezes não é por mal que os administradores das eleições, a Comissão Nacional de Eleições, não faz determinadas coisas. É por simples desconhecimento, não é? E quando as pessoas não sabem qual é a especificidade das pessoas com deficiência, há alguns aspectos que vão falhando. Então, desde já, olhando para aquilo que foi a experiência da nossa participação nas eleições municipais, temos que nos antecipar para, junto da Comissão Nacional de Eleições, do STAI, podermos nos antecipar e dizer, olha, estamos aqui, vamos vos assessorar tecnicamente para que realmente a participação das pessoas com deficiência seja efetiva. E como dizia, é a primeira experiência que discutimos antes do processo eleitoral e agora estamos a fazer uma espécie de balanço deste processo. De uma forma geral, eu penso que foi um processo positivo, tendo em conta que é a primeira experiência que aparecemos junto da administração eleitoral para dizer que estamos aqui com as nossas especificidades, com as nossas dificuldades e como cidadãos temos direito de participação política. Muito obrigado, doutor Amores. Estamos também com a doutora Lígia Matinho, que vai trazer também um pouco a sua experiência nessas eleições para pessoas com deficiência. Quais são aspectos que pode notar no terreno nesta participação de pessoas com deficiência? Doutora Lígia Matinho. Obrigada por este convite para participar e contribuir sobre a experiência de FAMOD na participação política, inclusive nas eleições passadas de 11 de outubro. No início do processo eleitoral, que é a inscrição, o FAMOD preparou os seus membros quase a nível nacional para concorrerem às vagas que foram abertas pelo STAI para que as pessoas com deficiência pudessem participar. Mas, infelizmente, nesse processo não foi muito positivo. Foi um negativo porque as pessoas prepararam as suas documentações, os seus CVs, deram a entrada aos locais onde estavam vagas abertas, mas as pessoas com deficiência não tiveram oportunidade de passar para outra fase e poderem serem brigadistas e outros cargos que estavam lá para os agentes de ação cívica. Esse foi um dos pontos negativos logo no início que aconteceu esse processo que ia até as eleições e pós-eleições. Então, logo no início observou-se essa dificuldade de participação das pessoas com deficiência como brigadistas nos postos de recenseamento eleitoral, porque as pessoas que foram e concorreram não conseguiram poder ter aquele espaço de trabalho com as demais pessoas. Então, foi um dos passos muito negativo para nós, mas outras fases tiveram algo positivo. Eu vou falar sobre as atitudes no próprio dia das eleições. Algumas atitudes dos profissionais, agentes de educação cívica, alguns mostraram profissionalismo, embora tinham alguma parte do seu trabalho com limitação para atender as pessoas com deficiência no dia das eleições. Então foi uma das situações que deixaram as pessoas com deficiência não com muita vontade de participar. A falta de conscientização da comunidade no geral para dar prioridade e respeitar as pessoas com deficiência nesses dias não foi muito acessível. Representatividade. As pessoas com deficiência não estiveram lá a trabalhar como brigadistas. No processo do recenseamento, o FAMOD capacitou membros, organizações de pessoas com deficiência para serem observadores, mas nós usamos a palavra facilitadores. Então, aqui na cidade de Maputo, tivemos 10 facilitadores, ou seja, observadores. Na província de Manica, também tivemos observadores 6. No total, foram cobrir 106 postos de recenseamento eleitoral para fazer monitoria de acessibilidade desses locais que iam funcionar o processo de recenseamento eleitoral. O resultado desta monitoria, o que aconteceu? Foi observada a situação de falta de acessibilidade em 73 postos que foram monitorados. Isso significa que a maioria dos postos destes 106 que conseguiram cobrir, 73 deles não eram acessíveis. Os outros tinham minimamente condições de acessibilidade, mas havia necessidade de reajuste para a melhor participação das pessoas com deficiência. Na cidade de Maputo, temos algum exemplo de alguns postos de recenseamento eleitoral que estavam em condições péssimas de acessibilidade. Um exemplo, claro, é da Escola Secundária da Pulana,
que encontra-se, a sala tem muitos degraus, encontra-se mais ou menos na cave. É difícil acesso para as pessoas com deficiência poderem se licenciar, e no dia de votação foi a mesma coisa. É difícil. Então são alguns pontos negativos que foram observados durante a monitoria. A escola secundária da Malangalém também tem situação difícil de acessibilidade, entre outros locais que foram escolhidos que não eram de fácil acesso. Os locais que funcionavam os postos de direcionamento no relento, locais que foram improvisados. É difícil acesso, porque tem muito areal, não tem condições mínimas para as pessoas com deficiência poderem participar ou chegar a esses locais, porque tem muito areal, pedras, charcos, quase próximo de locais com esgotos. A Delfina, que está aqui, era observadora, passou por dificuldades para aceder a esses locais durante o trabalho de observadora ou como facilitadora do FAMOD. Então, são alguns dos aspectos que foram observados. A situação de acomodação razoável, disponibilização de interpretação de língua de sinais, entre outras formas de apoiar as pessoas com deficiência. Como eu disse anteriormente, tinha alguns profissionais brigadistas que apoiavam as pessoas com deficiência, mas com algumas limitações. Por exemplo, pessoas com deficiência ficavam lá na mesma fila com as demais pessoas. Fila única, não eram priorizadas essas pessoas. As pessoas com deficiência diversas, incluindo pessoas com albinismo, não eram consideradas e ficavam longas filas queimando com sol, enquanto nós sabemos que tem problema de pigmentação da pele, não pode ficar muito exposto ao sol. Então são alguns dos aspectos que foram verificados nesse trabalho. Mas depois da situação do recenseamento eleitoral passar, chegou à fase do dia da votação. O FAMOD, depois dessa situação toda, organizou um relatório e foi junto aos órgãos de gestão eleitoral, o CNE e o STAI, para apresentar um relatório sobre tudo aquilo que foi possível monitorar e observar. O que resultou? O STAI organizou uma equipe de trabalho em conjunto com o FAMOD para melhorar a situação de acessibilidade nos locais que foram já monitorados pelo FAMOD sozinho. Isso foi um aspecto muito positivo, porque estiveram dispostos a colaborar e melhorar para a participação da pessoa com deficiência. E foi nesse sentido que voltou o FAMOD junto com o STAI aos postos que foram monitorados anteriormente para ver onde era possível melhorar, onde poderia se ajustar de imediato. E assim foi, tanto em Maputo, tanto em Maniga, no distrito de Gondola, fez-se monitoria conjunta. O FAMOD junto com os órgãos de gestão eleitoral estiveram lá em conjunto. Resultado disto mostrou que houve melhoria sim no dia das eleições, porque alguns postos que necessitavam de colocação de rampa, por exemplo, em alguma sala, melhorou a situação. Em alguma situação em que era necessário colocar tendas em vez da sala, porque o acesso era muito difícil, também foi melhorado, as tendas foram colocadas. Isso é algo positivo, porque também mostrou que o STAI, o CNE, tem vontade de melhorar, mas precisa de um pouco de apoio, porque às vezes é falta de conhecimento, por isso não tem como nem mecanismos para poder aceder a esses serviços. Mas antes disso, o FAMOD também capacitou esses órgãos, 20 órgãos de gestão eleitoral, representantes do CNE, representantes do STAI, em matéria sobre inclusão e participação da pessoa com deficiência. Isso é um resultado positivo para nós, para melhorar a compreensão dos dirigentes primeiro, para poder apoiar a nível base de como trabalhar e apoiar as pessoas com deficiência. Uma outra situação positiva que aconteceu, qual é que o STAI emitiu um documento oficial a nível nacional para que fosse obrigado deixar com que as pessoas com deficiência pudessem ter acesso a todos os postos sem nenhuma barreira e apoiasse as pessoas com deficiência. Isso foi muito positivo para nós, porque esse documento fez com que, quando houvesse uma determinada situação de acessibilidade ou barreira de participação da pessoa com deficiência, era fácil ligar para o ponto focal do CNE, informar o que estava acontecendo neste posto e de seguida era possível mudar de imediato, porque
a autoridade superior deu essa informação e mostrávamos a cópia do documento para essas instâncias e de imediato era melhorada a situação desses locais. Então são esses pontos positivos. Eu acredito que tanto os órgãos de gestão eleitoral, apoio de todas as instituições envolvidas, nós, membros de pessoas com deficiência, devemos sim, em conjunto, ir atrás para a nossa participação, para a melhoria dessa situação. Não só o FAMOD teve oportunidade de trabalhar como dar apoio às pessoas com deficiência em vários aspectos. No período de licenciamento eleitoral, fomos identificar pessoas com deficiência que não iam conseguir chegar aos postos de licenciamento, como também no dia da votação, fomos de volta a buscar essas pessoas, disponibilização de transporte e interpretação de língua de sinais para essas pessoas. Fomos até a casa, levamos as pessoas com o nosso próprio transporte, com o nosso pessoal de facilitadores, até o posto de licenciamento para poder licenciar. Mas houve algumas dificuldades e barreiras, porque algumas pessoas dentro do posto de licenciamento não aceitavam que a pessoa com deficiência pudesse licenciar, alegando que não tem capacidade jurídica, alegando que não tem capacidade de decidir. Bom, talvez alguns casos foram aceitos. Podemos chegar a esse ponto. Muito obrigado, Lígia. Agora vou dar a oportunidade à doutora Flora, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, olhando para esses aspectos, o que é que nós podemos dizer em questão da violação dos direitos humanos nesta participação nas eleições autárquicas? Queria agradecer por este convite endereçado à Comissão para poder partilhar aquilo que foi sua experiência no âmbito da monitoria do processo eleitoral de 2023. Bom, como sabem, a Comissão Nacional de Direitos Humanos tem como mandato monitorar o ponto de situação dos direitos humanos no país. E fora das constatações que foram aqui trazidas, tanto pelo Dr. Moresse e pela Lígia, queríamos secundar também alguns aspectos ligados de forma concreta a questões de direitos humanos, desde o processo de licenciamento até ao dia do voto. Bom, em relação ao processo de licenciamento, as questões que a Lígia aqui trouxe, nós recebemos também como queixas, tendo em conta que a Comissão recebe ou faz a recepção de queixas relacionadas à violação de direitos humanos, mas também a Comissão pôde perceber no terreno alguns aspectos marcantes. Primeiro é que realmente os locais de licenciamento eram inacessíveis. Alguns locais não tinham rampas, mas se tinham rampas para aceder à sala, tinham um pequeno degrau que podia dificultar o acesso, principalmente para pessoas que fazem na cadeira de roda. Outra questão também é que no processo de licenciamento, os brigadistas não estavam preparados ou poucos tinham capacidade para atender pessoas com deficiência, aqui com destaque para a língua de sinais. E é preciso que haja esse preparo, principalmente que é para poder perceber como é que este processo decorre, como é que esta pessoa com deficiência auditiva deve se comportar perante aquela situação. Outra questão que também observamos realmente é o índice baixo, quase ínfimo, de pessoas com deficiência como brigadistas nos postos de licenciamento. Outra questão que é preciso trazer aqui é a questão das campanhas educativas não inclusivas. As pessoas que se faziam nos megafones iam divulgando a mensagem sobre o processo de licenciamento, mas vamos ter em conta que as pessoas com deficiência auditiva não tinham acesso a essa informação. Então aqui a questão, o direito ao acesso à informação também esteve colocada em causa. Falamos também da questão de falta de envolvimento de pessoas com deficiência em atividades de mobilização e sensibilização durante essa fase de licenciamento. Se nós queremos falar de participação política, a questão da participação política não tem a ver somente com o acesso ao voto ou ao ir votar. É preciso que as pessoas com deficiência estejam envolvidas em todos esses processos, que é para fazer jus ao slogan "Nada sobre nós sem nós". E se nós sabemos que dentro daquilo que é a população moçambicana nós temos uma percentagem de pessoas com deficiência, é preciso que essas pessoas com deficiência também estejam envolvidas nestas campanhas. E isto também reflete-se na falta de estatísticas reais sobre o número de pessoas com deficiência. Porque partimos do pressuposto que, se conhecemos o número de pessoas com deficiência,
automaticamente naquilo que são as assembleias de voto, assembleias de recenseamento, iremos criar condições de acessibilidade para este grupo registrado nesta área em concreto. Mas também tivemos o processo da campanha eleitoral, que também, de certa forma, envolve as pessoas com deficiência. E, neste caso, nós trazemos aqui algumas constatações, não exaustivas, mas algumas constatações que achamos prioritárias a se tomar em conta. Primeiro é que as mensagens dos partidos não eram inclusivas, principalmente para as pessoas com deficiência auditiva. Se estamos a fazer a campanha, não sei se foi equívoco nosso, mas nós não podemos verificar as campanhas que os partidos iam fazendo se tínhamos lá intérprete de língua de sinais, porque temos também como cidadãos pessoas com deficiência que têm direito a voto. Então eles têm que saber em quem votar, qual é o manifesto que esse partido traz. Mas também é que esses próprios manifestos partidários, eles não traziam a área da deficiência ou não traziam ações concretas para a melhoria de condições de vida das pessoas com deficiência. Então, eles são manifestos generalizados. Eles precisam trazer de forma específica também questões relacionadas à deficiência. Não foi possível verificar isso nos manifestos partidários. Outra questão também, não menos importante, é a questão da inacessibilidade das propagandas partidárias, que está mesmo relacionado com as mensagens dos partidos. Mas também podemos verificar que dos cabeças de listas, que é assim como se diz, mas naquilo que são as propostas, por exemplo, tanto de cabeças de listas quanto para deputados da Assembleia Municipal, não tinha lá a cota para pessoas com deficiência. Então nós achamos que é necessário que também em algum momento os partidos tenham uma proposta inclusiva em relação àquilo que são as listas propostas. No âmbito do dia da votação, a comissão realizou monitorias específicas nas províncias de Nampula, cidade de Nampula e Nacala Porto. Também esteve na província da Zambésia, de forma concreta na cidade de Quilimane, esteve em Sofala, na cidade da Beira, esteve em Manica, na cidade de Chimoio e Gondola, e esteve também a trabalhar na cidade de Maputo, em todos os distritos, com exceção de Canhaca, e na província de Maputo, na cidade de Matola, distrito de Boane e Matola Rio. Uma coisa que foi moda, posso assim dizer, é que em todos os postos de recenseamento de votação, digo em que a comissão esteve como observador, a questão de acesso à informação ou de onde as pessoas deveriam se dirigir era mesmo quase que inexistente. As pessoas não sabiam onde se dirigir, qual é a mesa de voto em que deveriam estar e que sabe pessoas com deficiência, como dirigir essas pessoas. Nós podemos notar que apesar de alguns pontos termos alguns brigadistas preparados para tal, mas também parte das escolas nós podemos perceber que não traziam esta componente. Mas também continuamos com a restrição jurídica do direito ao voto para as pessoas com deficiência psicossocial aumentar. A nossa Constituição da República, ela já traz esta restrição. Então, continuamos a não observar a questão da inclusão das pessoas com deficiência psicossocial em relação ao direito de voto. Mas também podemos notar questões de obstáculos arquitetônicos nas zonas onde foram montadas as assembleias de voto, como dizia a Lígia, eram alguns locais de difícil acesso. Tivemos situações de mesas de voto colocadas em escolas. No primeiro piso temos direito do chão, o primeiro andar, e nós podemos verificar pessoas com deficiência que tinham que votar. No segundo piso podemos verificar que tinha pessoa idosa que tinha que subir as escadas para poder votar. Caso concreto é a escola secundária de Laulane, no distrito de Camavota, podemos perceber isto. Mas também podemos verificar, sim, na escola da Pulana, esta questão dos degraus. As salas eram inacessíveis em relação às pessoas com deficiência. Mas também, sim, reconhecemos que os gestores do processo eleitoral nestas eleições tiveram um comportamento inclusivo, posso assim dizer, que é, para além de se pronunciar em relação à observância ou a tornar o processo inclusivo, podemos verificar que tínhamos cabines de voto para pessoas que se fazem nas cadeiras de rodas. Mas o mais caricato é que nós podemos observar que tínhamos lá a cabine, mas
nós tínhamos salas que não eram acessíveis. Tínhamos escolas com rampas, mas tínhamos a questão de ter o degrau para acesso à sala, então continuávamos aqui numa situação de não criação de acomodação razoável para pessoas com deficiência. Mas também podemos verificar que em algumas escolas a questão da acessibilidade estava muito bem observada. No processo de votação existem questões de ilícitos eleitorais e nós sabemos que existe um mecanismo que foi criado para, de forma direta, nesses processos de votação, intervir em relação aos ilícitos eleitorais. Mas nos preocupou a questão de nível de preparação deste procurador, deste juiz, em relação ao atendimento inclusivo. Se nas nossas monitorias gerais nós podemos verificar que o acesso à justiça não é garantido devido à falta de criação de acessibilidade, fora a questão de rampas, mas também, por exemplo, a questão do braille, a questão de língua de sinais, até que ponto esses mecanismos de mitigação de questões de ilícitos eleitorais estavam preparados para atender as pessoas com deficiência. Então, estes são alguns aspectos que queríamos trazer para não ser repetitivo com o que os outros colegas aqui apresentaram. Muito obrigado. Aqui a doutora Flora e também a doutora Lígia apresentou a questão da violação, não é, dos direitos de pessoas com deficiência psicossocial. Portanto, o que é que pode-se fazer de forma a reverter este cenário, porque está a se violar aquilo que está plasmado mesmo na Constituição da República e também na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O que é que pode-se fazer, doutora Flora? Bom, eu acho que a própria Constituição da República, ela em algum momento, quando traz uma ressalva em relação às condições de algumas pessoas com deficiência, já inibe o exercício deste direito. Primeiro, nós precisamos de atualizar as nossas leis, trazê-las em harmonia com aquilo que são as abordagens de direitos humanos. Mas eu acredito que um dos grandes desafios que nós estamos a ter é a aprovação da lei sobre a promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, que seria um instrumento mãe para a melhoria do quadro legal dos direitos das pessoas com deficiência. Seria esse instrumento que provavelmente poderia se usar para ter como base naquilo que é a atualização, por exemplo, da lei eleitoral, que torne este processo inclusivo. Precisamos de criar mecanismos inclusivos, precisamos de atualizar as nossas leis. Muito obrigado. Dr. Moraes, nós percebemos, mesmo no recenseamento, que existem pessoas com deficiência que nem sabiam por que estavam a recensear, não é? E nem sabia a diferença entre o BI e cartão de eleitor, achando que mesmo com o BI pode votar. Esta falta de conhecimento de pessoas com deficiência, o que é que posso fazer por forma a reverter este cenário? Próximo ano teremos as eleições gerais. O que é que nós esperamos para as eleições do próximo ano? Obrigado. Talvez antes de responder a sua questão, iria recuar um pouco para poder secundar a doutora Flora naquilo que se referia em relação à legislação eleitoral. A lei eleitoral é bastante extensa e complexa. Ontem, felizmente, víamos notícias da União Europeia relativamente à revisão da lei eleitoral, no sentido de que os conflitos que são emergentes pós-eleições precisam de encontrar algum enquadramento antecipado. Mesmo para os juristas, a lei eleitoral é difícil de interpretação e de difícil aplicação. Então, é preciso que se avance para uma revisão eleitoral. E por que não pensar num código eleitoral? Sabido que as eleições são cíclicas, não é? No lugar de cada véspera de eleições fazer revisão pontual de determinado articulado, por que não se avançar para um código eleitoral ou mesmo uma legislação eleitoral que seja consistente? E o grande problema disso é que vários aspectos são feitos por acordos entre os partidos políticos quando lhes convém determinados aspectos. Agora, respondendo à questão que colocava o Dr. Bata, nós, pessoas com deficiência, precisamos de participar de todo o processo. Este problema de distinção do bilhete de identidade e do cartão de eleitor não é só para pessoas com deficiência, é quase para todas as pessoas. E se for a ver, tecnicamente, o cartão de eleitor melhorou bastante
com esta última eleição. E há muitas pessoas, não só com deficiência, que afluíram ao recenseamento eleitoral para adquirir este cartão, porque de alguma forma confunde-se com bilhete de identidade em termos de construção técnica, não é? O que nós precisamos de fazer para com as pessoas com deficiência é a todo momento irmos preparando as pessoas com deficiência para participarem dos ciclos eleitorais. E desde já estamos a encerrar este ciclo de eleições municipais e estamos a avançar a perspectivar as eleições gerais, que é um processo mais complexo. Então, desde já temos que preparar os nossos membros, temos que preparar as pessoas com deficiência para fazer face às eleições gerais de 2024. Dizia a doutora Flora a questão das cotas de participação das pessoas com deficiência. Infelizmente, no nosso país não há previsão de cotas quanto à presença de pessoas com deficiência nas assembleias municipais, nas eleições gerais. Estamos a falar, por exemplo, a nível da Assembleia da República. Fala-se, por exemplo, da paridade no país, não é? Em que as mulheres e homens há um equilíbrio no governo. Qual é a situação para as pessoas com deficiência? Este princípio não é só para figurar nas convenções internacionais, na legislação. Nada sobre nós sem nós. Nós precisamos de participar dos processos de tomada de decisão para influenciar aquilo que é as decisões políticas. Continuo a dizer que às vezes não é por mal que determinadas pessoas não percebem a especificidade das pessoas com deficiência. É por desconhecimento mesmo. Na campanha eleitoral do eleito edil da cidade de Maputo, eu participei numa campanha para funcionários públicos. E nós colocávamos a situação sobre a mobilidade urbana na cidade de Maputo. Coisa simples. A questão, por exemplo, transporte das pessoas com deficiência na cidade de Maputo. Então, são aspectos que provavelmente os conselhos municipais, as autarquias, não têm domínio sobre esses aspectos. E nós precisamos de ir atrás, lembrar as pessoas das suas responsabilidades. O Estado moçambicano ratificou a convenção há bastante tempo. Nós precisamos de lembrar as responsabilidades deste processo de ratificação. Precisamos de ir atrás das Nações Unidas para relembrar as responsabilidades sobre a ratificação da Convenção num determinado Estado. Então, relativamente às eleições gerais do próximo ano, desde já temos que começar a trabalhar a vários níveis para influenciar os que tomam decisões sobre a participação política das pessoas com deficiência, que é um direito constitucional, que é um direito constante da Convenção da qual Moçambique é parte. Muito obrigado, doutor Moraes. Bom, voltaria a doutora Lígia na questão de essa violação de pessoas com deficiência psicossocial. Sobre a limitação das pessoas com deficiência psicossocial de votarem, eleger e serem eleitos. A lei já diz isso. Já comentaram os colegas aqui do painel sobre isso também, porque a nossa Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência diz que todos têm direito de votar e serem eleitos, inclusive pessoas com deficiência psicossocial. Então, todas as pessoas que têm alguma limitação e precisam de apoio, os órgãos de gestão eleitoral devem sim deixar com que esses tenham escolhas próprias, individuais, de um acompanhante que possa apoiar de confiança deles nesse processo. Tivemos essa discussão junto com os órgãos de gestão eleitoral no dia da capacitação sobre limitação das pessoas com deficiência psicossocial de elegerem e serem eleitos, porque a lei diz isso. Um exemplo claro também é da situação que diz as pessoas com deficiência maiores de 18 anos, acho que me falha a memória, que se forem a infringir alguma situação podem sim serem incriminados e acabarem serem presos, mas na situação eleitoral é diferente. Significa que essas mesmas pessoas não podem, porque não têm 21 anos. Então há uma situação em que há contradição de idade nesse aspecto, mas a situação é que se nosso governo toma a responsabilidade e assumir a ratificação do instrumento internacional, significa que está a assumir responsabilidade de cumprir com o que vem lá nesse documento. Mas a nossa convenção está aqui desde 2012 até hoje. Estamos a ver várias irregularidades e nada de se cumprir. Agora há pouco, 3 de dezembro, estivemos nessa campanha de advocacia para que se tire toda a documentação que foi ratificada, incluindo a convenção, a proposta de lei também que não está sendo aprovada
da gaveta, tirem tudo, como disse antes o colega, tudo está bonito no papel, mas não é usado, não está a ser aplicado. As ações e atividades desses documentos ratificados não se faz sentir. Então há essa luta, há essa situação e sabemos que há necessidade de fazer uma revisão da lei eleitoral do nosso país para que haja mais inclusão de pessoas com deficiência. Também a ratificação dos documentos internacionais assume-se que deve cumprir com as obrigações que lá tem e tem a obrigação de cumprir com todos os documentos que tem ratificado. Sim, ainda há falta de inclusão de língua de sinais nesses processos eleitorais. Nós, no nosso trabalho, tivemos que disponibilizar interpretação de língua de sinais às pessoas que nós apoiamos para poder iniciar, também para poderem votar. Em alguns postos, os brigadistas e todos os responsáveis que estavam lá não aceitaram que os intérpretes de língua de sinais estivessem lá para interpretar no dia de voto. Isso aconteceu na província de Manica. Então, alguns ainda não estão preparados, porque o que falta para o próximo ano é capacitar a todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo para compreender a necessidade e o dever de inclusão das pessoas com deficiência. Porque não é um favor que está-se a fazer às pessoas com deficiência, mas sim um direito. Depois de nós termos capacitado os jogos de gestão eleitoral, tivemos mais encontros e reuniões, tem vontade de si, mas nós devemos ir atrás das coisas para poderem acontecer, porque por si só dizer que só é a responsabilidade do governo, só é a responsabilidade do CNE, só é a responsabilidade do STAI, sempre vamos ver barreiras em quase tudo. Nós devemos sim ir atrás, fazer lembrar a esses órgãos que isto no licenciamento aconteceu, no dia das eleições de autarca aconteceu isso, então próximo ano queremos que isto melhore. Temos alguns pontos já listados sobre melhoria. A situação de inclusão de língua de sinais, nós sabemos, como disse na divulgação dos resultados, nem houve interpretação de língua de sinais a nível nacional, mas era uma informação para todo o povo moçambicano, mas não esteve lá a interpretação. Não é só isso, em outras situações, em todo o processo, desde iniciar a divulgação da contratação de pessoas fora do quadro, no processo de licenciamento, no processo da campanha, todas as fases há falta de interpretação de língua de sinais e nós sabemos muito bem disso, mas nós devemos ir atrás e advogar. Os outros partidos dizem que a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Nós também precisamos de nos organizar para participarmos do processo eleitoral 2024, não é? A todos os níveis. Independentemente das nossas camisolas partidárias, a nossa camisola é a deficiência. Precisamos de deixar de lado os nossos conflitos pequeninos que às vezes só nos atrasam a vida. Muito obrigado, Dr. Moraes, pelas suas palavras. E também chegamos ao fim deste painel, que estivemos aqui com a doutora Flora, a doutora Lígia e também o Dr. Moraes. Muito obrigado e até a próxima. Mais inclusão. Que as próximas eleições sejam ainda mais inclusivas, que a nível do Parlamento tenham deputados com deficiência. Juntos no lema Nada para nós, sem nós. Já na reta final do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, trazemos a rubrica Dicionário Inclusivo. Dicionário Inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos
pessoas com essa necessidade especial? Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário Inclusivo. De referir que o estimado ouvinte pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir e, para tal, escreve Mais Inclusão e faça a subscrição e ajude-nos a crescer. Nos momentos finais do nosso programa Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Eugênia Parruque na apresentação e Abdulrahman Ibrahimo na edição. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Montepuez Rubim Mining Limitada e da TV Surdo. Obrigada pela audiência e até a próxima oportunidade. Mais inclusão.